Bom dia, seu Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu povo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia para quem? Bom dia para quem? Bom dia para você, bom dia para mim, bom dia para você, bom dia para mim. E assim, vamos começar com o seguinte. Primeiro, o Casagrande, após 25 anos, deixou a Globo, né? Não sei como é que vai ser daqui por diante, mas o que eu entendo é que ele tem espaço para ir para outras mídias. Será que ele vai para o Grupo Bandeirantes? Muito pouco provável, por causa da questão política entre ele. Pode ir para a internet? Pode. Pode ir para o Grupo Disney? Pode ser, não tem problema. Ou até mesmo para o Grupo UOL, porque o Grupo UOL já tem aí o pessoal que já está participando aí, né? Olha só isso aqui, tá? A Anvisa mantém a proibição da venda e propaganda de cigarros eletrônicos no Brasil, tá? Para quem não sabe, a gente chama de vapo, né? O que é o cigarro eletrônico? Você tem uma essência, né? E essa essência é vaporizada e você aspira como se fosse um cigarro, né? E o problema desse cigarro eletrônico é que eles dizem que tem um nível muito alto de nicotina, né? Então, assim, tem um questionamento muito sobre essa questão do vapo, sobre a questão do narguile, né? Porque são pessoas... Porque o que a gente nota é que existem pessoas muito jovens, né? Fazendo uso, né, disso, e isso é o hábito de fumar, né? Inclusive até dizem por aí, né, que o hábito de fumar, que esse negócio de cigarro eletrônico foi introduzido pela própria indústria do tabaco para manter mercado, porque a gente sabe que graças a campanhas extensivas, né, de combate ao cigarro, houve uma redução muito grande da quantidade de fumantes no Brasil e no mundo, né? Dizem que menos de 10% da população mundial é fumante, né? De cigarros, né? Né? Nossa, uma aposta simples de Blumenau faturou 51 milhões. 355 mortes de Covid nas últimas 24 horas, 74 mil casos. Ou seja, a Covid está voltando a crescer. Vamos ver em que ritmo que isso vai acontecer, porque se isso se prolongar e chegar num pico, por exemplo, às vésperas da eleição, aí nós vamos ter um problema sério. Mas agora tem que ver como é que está comportando isso por estados, né? Porque como é que as ondas de Covid estavam indo? Estavam indo primeiro nas regiões mais populosas, né? Capitais, né? Regiões metropolitanas, e depois elas estavam indo para o interior, né? Rumo ao interior. Então vamos ver como é que isso está se comportando, né? Bem, o que mais? Vamos fazer uma espécie de mini placar agregado, né?
foi aquele experimento sobre esporte, né, que eu falei, que eu fiz no começo de 2021. Não foi para frente porque o sistema Bola Nossa que eu desenvolvi, ele puxa dados da internet, né? Puxa esses dados, joga eles num banco de dados, e aí no banco de dados é que o sistema faz o cálculo, né? E aí faz um cálculo estatístico, né? Faz as somas e faz um cálculo estatístico, né? Então ele trabalha com uma espécie, um mini experimento de futurologia, né? Baseado nas chances, né? de vitória, empate, derrota, né? E eu trabalho muito com a questão da pontuação máxima e pontuação projetada, final projetada, que é uma pontuação, é uma estimativa de qual a pontuação final da equipe, se essa equipe manter o desempenho que vinha desempenhando aí no campeonato. Então, assim, isso seria no sistema de pontos corridos, né? Só que, assim, eu preciso melhorar o mecanismo de cálculo, melhorar o mecanismo de análise, porque o processo, né, de atualização dos dados e extração das informações é um processo que ficou muito lento, muito moroso, né? Então precisa ser aprimorado aí. Eu preciso de tempo e reanalisar todo o sistema. Mas falando aí de esportes, né? Olha só que legal. A Taça Libertadores América é que eu não sei como é que tá a Copa Sul-Americana também. Na verdade, eu tava vendo aqui a Copa Sul-Americana, mas a Copa Sul-Americana ela tá um pouco mais nebulosa para os brasileiros do que a Taça Libertadores América, né? Então, o Atlético Paranaense classificou, o Fortaleza é o que tá com a parada mais dura, né? Empatou em casa com o Estudiantes e vai jogar lá, né? Acho que é na Argentina, né? Ele não fala. O Atlético ganhou, classificou em cima do Emelec. O Palmeiras continua sobrando, né, na Libertadores. Ganhou do Cerro Porteño lá e goleou aqui, né? O Corinthians, né, que foi a equipe que ganhou, né? Eliminou o Boca Juniors nos pênaltis, né? Acho que foi o que foi mais, em termos de resultado, foi mais na Bacia das Almas, mas é muito emblemático essa vitória. O Flamengo despachou o Tolima, ganhou lá no estádio Tolima de 1-0 e goleou, acabou de acabar agora, quer dizer, acabou, né, esse jogo no final da noite de hoje, por um placar de 7-1, bastante elástico, né? E assim, agora é o seguinte, vamos ver, se o Fortaleza se classificar, conseguir eliminar o Estudiantes, é uma parada muito difícil, né? Vamos ser sinceros. Mas o Fortaleza, dentro da Libertadores, está sendo uma equipe muito guerreira, né? Diferente do que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, mas eu entendo que é um fenômeno parecido com o que aconteceu com o Grêmio no ano passado. É uma equipe que tinha elenco, tinha técnico, tinha todas as condições de fazer um bom campeonato e acabou tendo início de campeonato muito ruim, e aí quando fazer uma campanha de recuperação dentro de um campeonato de pontos corridos é muito mais complicado do que você fazer uma boa campanha e ir piorando, ou fazer uma campanha irregular, né?
Então, se o Fortaleza se classificar, nós teremos 3 confrontos brasileiros na Libertadores e são 3 que já estão definidos. Então, se pode acontecer de isso, se o Fortaleza eliminar o Estudiantes, nós já temos a garantia de que um brasileiro estará na final da Libertadores, né? Porque é o lado da chave do Palmeiras que vai ter Atlético Mineiro, Palmeiras, Atlético Paranaense e Fortaleza, se o Fortaleza se classificar. Quando é que é o jogo do Fortaleza? Será que é hoje? É hoje às 9h30 da noite. Vamos torcer, né? E do outro lado já temos garantido um semifinalista, que é Corinthians ou Flamengo, né? Brasileiro. E aí é a única chave que vai ter equipes estrangeiras, que é a disputa é entre... Eu já lasquei aqui o negócio aqui. A disputa é entre o Tajeres, já está classificado, e o Vélez Sarsfield. Então já temos aqui a definição também da disputa dos únicos estrangeiros que vão ficar na chave dessa se... É claro que a gente torcendo para o Fortaleza se classificar, passar pelo Estudiantes, aí nós teremos aqui uma Libertadores que quase vai virar uma Copa do Brasil, né? Com garantia de que, passando Fortaleza, já temos um brasileiro na final, que pode ser Atlético Paranaense ou Fortaleza, ou Atlético Mineiro ou Palmeiras, né? E um semifinalista que pode ser Flamengo ou Corinthians, né? E aí o outro lado é Tajeres e Vélez Sarsfield. É difícil dar um palpite sobre isso, né? Agora a Copa Sul-Americana. Eita, nós. O Deportivo Táchira deve ter eliminado. Exatamente. O Deportivo Táchira eliminou o Santos nos pênaltis. 4-2 nos pênaltis. Então, Copa Sul-Americana, temos menos... diferentemente, acho que a única incerteza que temos que hoje a gente vai saber se realmente vai ficar um brasileiro pelo caminho nas oitavas, né? Se é o Fortaleza vai se classificar ou não. Se ele não se classificar, aí nós temos de todos os... quantos brasileiros, cara? De 6 brasileiros, 5 passando, tá? Então aqui nós temos aqui as definições das quartas de final que é assim, primeiro o Ceará se classificando, que vai enfrentar o São Paulo, provavelmente, porque o São Paulo ganhou de 4-2 da Universidade Católica do Chile e vai jogar no Morumbi, hoje às 9h30 da noite. O que está mais complicado aqui entre os brasileiros, tirando o Santos, que foi eliminado ontem,
é o Atlético Goianiense, né? Que perdeu do Olímpia, do Paraguai, por 2-0 no Defensores del Chaco e vai tentar reverter o resultado em Goiânia. Então aí a gente vai ter a definição, tá? Então aqui nessa situação toda aqui, nós temos brasileiros na boa, né? Acho que temos muitos brasileiros que estão na boa, né? Então aqui, quantas equipes brasileiras estavam nas oitavas de final? 1, 2, 3, 4, 5. 5. É menos do que... 5. Menos do que na Libertadores, que foram 6. E aqui nós temos um que ficou pelo caminho, que foi o Santos, um que se classificou, que foi o Inter. Um dentro, um fora. Ainda tem o Ceará, que classificou, então 2 dentro, um fora. O São Paulo, que está quase encaminhado, então são 3 dentro, um fora. E o Atlético Goianiense, que também é uma incógnita, que seriam 3 dentro e 2 fora, caso o Atlético não passe, né? E o São Paulo, só um desastre, né? Poderia fazer com que perca essa vaga, mas nunca se sabe. Futebol tem dessas coisas. Foi 4-2 lá. Pode ser 4-2 para a Universidade Católica aqui, se o São Paulo não fizer o correto aí, tá? Então, isso significa aqui que nós teremos aqui muito Brasil nos torneios sul-americanos, para desespero de algumas da Conmebol. Eu acho assim, para desespero da Conmebol. A Conmebol vai ficar desesperada, né? Mas isso é reflexo também de como está o futebol sul-americano, né? Parece que o futebol brasileiro continua com um passo à frente, a gente imaginando que o Argentina seria um dos principais, mas boa parte dos principais jogadores da seleção argentina estão atuando na Europa, né? E mesmo a seleção brasileira, com os principais atuando na Europa, você tem equipes muito bem montadas, equipes brasileiras muito bem montadas, né? E aí a diferença fica nítida aí, né? Porque assim, imagine só 5 de 8 ou 6 de 8. É muita coisa para uma Libertadores, né? Seguindo aqui a canção, tem uma coisa que eu tava começando a ouvir. Tava começando a ouvir esse podcast, né? Da Mulher da Casa Abandonada. É uma história, assim, de uma mulher que morava numa casa em Higienópolis, abandonada em condições precárias, né? Só que a história dessa mulher é uma história escabrosa, uma história de que ela cometeu um crime, né, de trabalho análogo à escravidão, né, nos Estados Unidos, virou um escândalo, né, e ela aproveitou-se que ela não estava ainda indiciada e fugiu para o Brasil e passou a morar nessa casa que era dos pais dela, né? Então assim, é uma história que está trazendo muita repercussão, né? E é uma história que a gente fica assim muito, assim, caramba, que história forte e assim, o trabalho que foi feito, né? O trabalho que foi feito, né? É um trabalho
muito o trabalho da a narrativa, né? É uma narrativa muito bem bem montada, bem desenvolvida, né? Então você tem uma progressão, a busca, né? Então é sempre pelo pelo, pelo ponto de vista, né, do jornalista Chico Felitti para a Folha de São Paulo. E, e é uma coisa assim que realmente prende, né? Parece um filme de terror, né? Parece uma coisa ficcional, de tão surreal que é. E acaba sendo um, um filme, uma história muito bem estabelecida, né? E aqui tem aqui a foto, né? Dessa mulher, né? Rapaz, que coisa, cara. Porque ela coloca uma pomada forte no rosto, né? E aí fica um aspecto ainda mais assustador, né? Impressionante. Bem, eu ia falar pouco, acabei falando muito para variar, né? Porque eu gosto muito de falar, né? Gente, falar em falar coisas, o que a gente pode dizer de desabafar de vez em quando, botar para fora as coisas de vez em quando, né? Ontem foi engraçado, né? Eu vi um vídeo, né? Que foi lá da cobrança dos pênaltis, lá do Corinthians, né? E era a rádio do jogador, do Neto, né? Jogador do Corinthians, ex-jogador do Corinthians, né? E ele, quando foi confirmado, né, a classificação do Corinthians, o Neto soltou basta de uns palavrões, né? E eu achei muito engraçado aquilo. Mas por que eu tô falando disso aqui? Que às vezes a gente é muito podado pelo nosso comportamento. A gente fica com um comportamento extremamente podado. Gente, é impressionante, né? Como que ou para atender anseios de alguém ou de alguma coisa, ou para qualquer outra coisa, a gente às vezes tem que domar os nossos sentimentos, controlar. Não é exatamente controlar, porque às vezes é um controle excessivo, né? Não nem amputar que eu chamo, é difícil, né, falar sobre isso, é cortar, né, cortar, mutilar, acho que o ponto é esse, acho que é mutilar, né, mutilar os nossos sentimentos, mutilar as nossas coisas, a nossa indignação, a nossa raiva, e assim, tem gente que fala assim, não, releva, isso aqui não é com você. Às vezes, certas coisas sim nos afetam, e nos afetam demais, porque a gente tem valores e crenças e tem coisas que
na nossa vida que acabam confrontando com isso, com nossos valores e com as nossas crenças. E isso nos incomoda. E eu acho que é dentro do aceitável, dentro do compreensível, que a gente se sinta incomodado com situações que a gente não... situações que estão fora do que a gente entende como aceitável. E isso nos causa muito estresse. A gente fica muito estressado, porque a gente é exposto a uma condição, a uma situação que a gente não gostaria de estar ali, ou não gostaria de vivenciar, ou não gostaria de presenciar. E às vezes a gente extravasa, a gente grita, a gente chora, a gente chega num momento, chega em alguém e fala assim, olha, cara, eu não tô aguentando mais isso tá assim, 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 tem muita coisa me incomodando, isso está me deixando muito mal. Porque tem coisas que não dá para guardar. Se a gente fala em somatização, né? A gente fica somatizando, colocando isso, guardando, né? Vai chegar um momento que a gente não vai ter mais aonde guardar. E aí é que é importante a gente ou desenvolver uma forma de deixar escapar isso, deixar limpar isso, buscar descansar a mente. Às vezes você fica lá muito tenso no negócio do trabalho. Eu lembro de uma coisa que é assim, bem interessante. Às vezes você tá no meio da noite e tem uma coisa que você precisa resolver, só que não sai a ideia, não sai a solução na sua cabeça. Muitas vezes porque você tá cansado. E aí você não consegue, porque a ideia não vem. Quando você tá cansado, a sua mente fica confusa. E aí quando a mente fica confusa, as coisas não processam. E aí às vezes você dormir e acordar, dormir mesmo, vai dormir para descansar um pouco. E aí quando você acorda depois de dormir, na hora, vem a solução, vem a ideia que resolve o seu problema. Você assim, caralho, como é que você não pensou nisso antes? Às vezes isso acontece muito por causa da questão do cansaço e do esgotamento mental. Nós estamos vivendo hoje uma epidemia de esgotamento mental. Essa questão de estresse, burnout, transtorno bipolar, transtorno de ansiedade, depressão, tudo isso entra dentro dessa seara do cansaço. Nós estamos cansados. Nós estamos uma humanidade que está cansada. E esse cansaço atrapalha muito a vida da gente. Então, a gente precisa valorizar muito os períodos que a gente possa pegar, colocar a cabeça no travesseiro, dormir, ou ir para um lugar calmo, sereno, em que você possa esvaziar sua mente e recarregar suas energias, porque às vezes isso é necessário. Mais do que desabafar, às vezes é necessário desabafar com alguém. Olha, eu tô precisando compartilhar com você alguma coisa que tá me incomodando demais e eu sei que você é uma pessoa de confiança, então eu quero falar contigo e coisa e tal. Às vezes é necessário. E se alguém vier desabafar contigo, ouça. Às vezes o ouvir, mesmo que você não resolva, só o fato da pessoa, só o fato dessa pessoa que está falando para você ver que do outro lado tem alguém que está ouvindo, que está
fazendo com que você fique numa situação, que você prestar atenção no que você está dizendo, porque o ser humano ele é um ser muito social e ele depende muito da comunicação. Ele se comunica demais e essa comunicação, se a pessoa não consegue se comunicar, ela não consegue viver praticamente. Comunicar-se, conectar-se com outras pessoas é uma das necessidades humanas. E aí, o fato de só você ouvir o lamento do outro já faz com que o outro já se sinta mais calmo, mais tranquilo. E aí é assim que a vida vai fluindo. Gente, eu falei por 10 minutos. Acho que eu fiz um desabafo. Ou não. Então, gente, um beijo no coração de vocês. Cuidem-se, tá? E aí, até amanhã, sexta-feira, hein? Porque hoje já quintou no quintal. Imagine sexta-feira que vai sextar, tá? Um beijo. Tchau, tchau. Este episódio é uma produção da Castor AMT. www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.